ele decorre de uma necessidade no que se refere ao trânsito de produtos vegetais. Toda planta, toda parte de planta, todo produto derivado de planta, ele tem um potencial de levar junto ali, transportar pragas. E determinadas pragas que são ausentes em um determinado país, uma vez sendo introduzida, pode gerar um grande impacto econômico, financeiro, social, entre outros, que todos os países, né, têm essa prerrogativa de gerenciar e defender suas fronteiras agropecuárias. Então, o certificado fitossanitário ele decorre dessa necessidade. E mesmo a FAO, né, como um dos principais órgãos que atua nesse sentido, tem também uma função regulatória em que eles propõem normas no sentido de sistematizar o mais possível, considerando as diferenças entre os países, de que se tem um padrão quanto a certificado fitossanitário, comunicação de ocorrências, de forma que o mercado e o trânsito não sejam impedidos, mas que também não acarretem riscos que devem ser, né, evitados. Então, o certificado fitossanitário, esse modelo que é assumido pelo Brasil, né, ele decorre de normativos internacionais, como ocorre com a grande maioria dos países. Então, se nós formos ver tanto o certificado que nós emitimos, né, aqui no Porto Natal, por exemplo, na exportação de fruta, quanto os que nós recebemos de produtos vegetais que chegam até o nosso porto, também tem praticamente o mesmo modelo. Né? Então, aqui a imagem, né, do nosso formulário padrão, sem preenchimento, né, apenas com os campos. No normativo que eu vou apresentar mais à frente, ele diz como deve ser preenchido cada um desses campos. Então, isso é feito de forma padronizada, né, e através da internalização de uma NINF, que é uma norma internacional que versa sobre essa questão. Então, assim, o principal motivo da exigência dos diversos países quanto à certificação fitossanitária de produtos se refere a evitar que, junto com esses produtos, ocorra o trânsito de pragas que sejam danosas à agricultura, né, ou até mesmo à pecuária, dependendo dos países que estão recebendo, né, que são importadores desse produto. Algumas vezes pode ocorrer de alguns desses, de alguns países, em defesa da sua própria agricultura também, usar também essa questão fitossanitária como também uma barreira comercial, né? Entretanto, isso é gerenciado também pelos órgãos competentes da Organização das Nações Unidas, de forma a se evitar que se use de barreira fitossanitária por conta de questão exclusivamente comercial. Então, um conceito que é importante nós conhecermos é de pragas quarentenárias. E, no caso, pragas quarentenárias ausentes. De forma geral, os países publicam, né, e vão atualizando uma lista de pragas quarentenárias ausentes. O que seria isso? São pragas que teriam um potencial de se estabelecer no país, causando danos consideráveis, e que não estão, no momento, presentes no país. Então, muitas das exigências fitossanitárias que são atendidas, né, podem ser atendidas através do certificado fitossanitário, se referem a essas pragas quarentenárias ausentes. Né? Um exemplo que nós tivemos no passado não muito distante aqui no Brasil, né, foi a presença de uma praga que não ocorria anteriormente, inclusive ela estava listada nas pragas quarentenárias ausentes, né, que foi a Armigera helicoverpa, que causa sérios danos em culturas de soja, trigo, milheto, milho. Então, essa praga era ausente, considerada ausente, e em determinado momento ela foi detectada, né, nos principais polos produtores de grãos, e nesse momento houve uma atualização dessa listagem, né, excluindo essa praga de praga quarentenária ausente. Então, e essa situação também demonstrou o grande potencial de risco que há, né, na introdução de pragas, aqui ocorre de forma principal através da importação de produtos vegetais, maquinários, insumos diversos. Então, todos esses produtos eles estão sujeitos a esse tipo de certificação
para que se reduza o risco de que essas pragas quarentenárias sejam apresentadas, sejam inseridas no país. No caso aqui, eu coloquei apenas a listagem, né, das pragas quarentenárias. E lembrando que, assim, no caso, a praga quarentenária, ela se refere a ácaros, insetos, fungos, bactérias, plantas daninhas. Então, todo esse vírus também, então, todos esses tipos de patógenos, eles são potencialmente causadores de danos às culturas e são passíveis de controle através de certificação fitossanitária, tratamentos quarentenários. Então, isso faz parte, né, do escopo do que é atendido através de certificado fitossanitário, sendo que cada um vai apresentar uma determinada exigência. Dependendo do tipo de praga, dependendo do tipo de relação dela com a cultura, nós vamos ter maneiras diferentes de conseguir atender a esse requisito, a essa exigência, de forma que torne possível a certificação desse produto vegetal e que ele possa adentrar os países. Então, a partir desse momento, nós vamos ver, né, de que trata a Instrução Normativa 71, de 13 de novembro de 2018. Então, assim, essa instrução, ela revogou instruções anteriores que já existiam, e ela trata especificamente sobre a emissão de certificado fitossanitário. Nós temos, basicamente, dois tipos, né, o certificado fitossanitário somente e certificado fitossanitário de reexportação. Eu não vou tratar muito desse tipo, que ele se refere a produtos que você recebe do exterior, de algum país, e, na sua totalidade ou em parte, vai ser reexportado para um país terceiro. Então, esse tipo de certificado, no caso aqui do nosso estado, ele não ocorre, né? Em alguns estados acontece essa situação de você receber um produto, por exemplo, receber um vinho da Argentina e ele ser reexportado para a Europa, ou trigo, vinho de um determinado país da América do Sul e ser reexportado para um outro país. Então, são situações comerciais que podem ocorrer. Mas no nosso caso aqui do Porto de Natal, né, e pela também o interesse do público-alvo, seria mais o certificado de exportação, né, certificado fitossanitário sem ser de reexportação. Então, o certificado fitossanitário, como eu falei antes, ele não é emitido de uma maneira, assim, diferente em cada estado, ou preenchido de forma que a gente, no momento eu quero preencher de uma determinada maneira, no outro momento de outro, não. Cada campo, ele é definido claramente o que pode ser informado naquele campo, que tipo de informação é passível de ser incluída. Então, algumas vezes nós recebemos solicitações eu queria incluir informação tal em campo tal. Aí a gente esclarece que tem um regramento e que não pode ser incluído coisas diversas do que está previsto para aquele campo específico do certificado. De forma geral, o certificado fitossanitário, ele tem uma declaração padrão de certificação e que já vem pré-impressa no próprio formulário do certificado. Então, um dos pontos que nós abordamos é que o certificado fitossanitário, ele não se aplica a produto vegetal industrializado, né, ou algum produto que, devido ao processamento que foi submetido, não tenha risco de veicular pragas. Um exemplo interessante disso, por exemplo, é no caso da importação de uva passas, por exemplo. A uva passa, se ela for, a secagem dela for secagem natural, né, ao ar livre, né, secagem ao ambiente, através do próprio sol, então, nessa secagem natural, ela tem anuência do Ministério da Agricultura na importação, né, para citar como exemplo, e é necessário que ela venha com esse certificado fitossanitário, porque ela tem o risco de veicular praga, já que um inseto, um inseto, um cimento de uma planta daninha, ele pode resistir a essa secagem natural e continuar viável. Se esse produto ocorreu uma secagem em estufa, como a temperatura é mais alta, né, mais intensa, então ela inviabiliza que alguma praga possa estar presente nesse produto, de forma que, se
a secagem foi em estufa, não há necessidade de certificado fitossanitário. E não tem, no caso, na importação, a influência do Ministério da Agricultura. Se a secagem foi natural, tem a possibilidade de veicular pragas, então é necessário que venha acompanhado de certificado fitossanitário e o Ministério da Agricultura vai fiscalizar esse produto no momento da chegada no país. E, sim, há casos em que um produto, mesmo sendo industrializado, ele possa, haja um requisito do país importador. Mais à frente eu vou explicar um pouco essa questão de requisitos. Então, caso isso ocorra, é o que fala no parágrafo único, então, se realmente é um requisito comprovado através de um normativo desse país, algo do tipo, é possível ser emitido um certificado, mas somente nesses casos, é uma situação de exceção. De forma geral, o certificado é emitido exclusivamente para produtos que, por sua característica natural e por não ter passado por processamentos diversos, tem um potencial de transportar pragas. Então, o certificado fitossanitário, a partir desse momento dizer apenas certificado, ele é emitido para atestar a conformidade fitossanitária do envio, por meio do campo de declaração de certificação. É interessante isso porque, para esclarecer que o certificado fitossanitário não diz respeito à qualidade, ele não diz respeito a características comerciais, ou características outras que possam estar relacionadas ao produto. Então, se você tiver um produto em termos de qualidade, que tem uma qualidade superior, e um produto que tem uma qualidade inferior, ambos os produtos, se ele passou por um processo de certificação fitossanitária, não há detecção de nenhum tipo de praga quarentenária ou algo do tipo, ou se for necessário, passou por um tratamento quarentenário, ele está apto a ser exportado com um certificado fitossanitário. Isso não qualifica o produto como sendo um produto de melhor qualidade ou de pior qualidade. De forma que também os países que exigem um certificado para determinado produto, ele só vai receber o produto, permitir que esse produto seja internalizado, se ele tiver com o certificado fitossanitário. Então, o certificado fitossanitário, ele atende à exigência do país importador. E, no caso, referindo-se à sanidade das plantas, não à qualidade do produto. Então, essa convenção internacional para a proteção dos vegetais, faz parte da estrutura da FAO, ela tem uma norma internacional, e essa norma foi determinada nessa 29ª conferência, tem o texto padrão que deve vir nos certificados fitossanitários. E o nosso decreto número 5.759, de 2006, ele promulgou o texto que foi definido pela CIPEV. Então, dessa forma, é o texto aceito internacionalmente. Como é uma declaração geral, ela não aborda pragas específicas. Então, no caso, alguns países têm um requisito específico, que vamos ver aqui no artigo 7º. E esses requisitos específicos, respeito a pragas regulamentadas, eles são contemplados num segundo campo do certificado, chamado de declaração adicional. Então, esse campo, ele se destina a enfatizar determinada característica, determinado tratamento, determinada informação com respeito a uma praga específica. E, em muitos casos, é necessário que tenha alguma documentação para poder subsidiar essa declaração adicional. Um exemplo que nós temos aqui frequentemente é na exportação de manga, por exemplo. A exportação de manga, ela necessita de uma declaração adicional com respeito a uma determinada classe de insetos chamada Tephridae. Então, para que nós, como auditores, possamos inserir essa informação no certificado fitossanitário, é necessário que ele venha acompanhado de uma permissão de trânsito vegetal, PTV, emitida pelo técnico estadual do estado de origem dessa carga, informando origem, produtor, uma série de informações genéricas, e essa declaração específica, de que foi feito um acompanhamento durante os últimos 3 meses, e que essa partida está livre dessas determinadas pragas. Então, com base nessa PTV, que é auditada pela agência estadual de cada unidade da federação, com base nisso, nós conseguimos inserir essa declaração no certificado fitossanitário que vai para o país importador. Em alguns casos, pode ser um certificado de tratamento, se for o caso. Nós temos o exemplo da manga, que vai para os Estados Unidos e ela precisa passar por um tratamento hidrotérmico. Então, é feito
certificado de tratamento hidrotérmico, e com base nisso é colocada essa declaração adicional. Então, esses são alguns exemplos, né? Nós temos também um exemplo da certificação na origem, que ocorre nas empresas produtoras de melão ali na região de Mossoró. Então, essas empresas, elas emitem um CFO, né, que tem todo um acompanhamento, desde a unidade produtiva, para comprovar que a produção ocorreu em áreas que são livres da mosca nas trefas grandes. Então, isso permite que essa declaração seja inserida no certificado. Então, sempre que houver uma declaração adicional, de forma geral, vai ter algum procedimento, algum documento específico, alguma análise laboratorial para poder dar esse subsídio para que o auditor possa emitir o certificado também com essa informação. Um dos pontos relacionados à certificação fitossanitária é a inspeção fitossanitária, né? Todos esses artigos que eu estou mostrando, eles fazem parte da Instrução Normativa número 71. Ela foi uma atualização da norma anterior, que também trazia já um texto bem parecido, mas aí foi atualizado em virtude de várias alterações ocorridas. Então, ela é uma norma um pouco mais recente, mas que antes já existia e o modelo de certificado teve pequenas alterações. Então, a inspeção é realizada por autor fiscal federal agropecuário, no caso de produto vegetal, agrônomo, né? Se for uma exportação de produto de origem animal, então essa exportação ela também é certificada, né, no caso, e esse certificado é emitido por um autor fiscal federal agropecuário com a formação de médico veterinário. Então, essas são as duas formações principais no que tange à certificação fitossanitária e zoossanitária, que ocorre, no caso, para produtos de origem animal. Então, essa certificação, né, e essa inspeção fitossanitária, ela é realizada sempre em área sob controle aduaneiro, que seja atendido por alguma unidade, que pode ser uma unidade do Vigiagro, como é o caso aqui de Natal. Então, nós temos Vigiagro, essa sigla, né, significa que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional. Então, isso é o que significa, né, essa palavra Vigiagro. Então, em todo o país, todos os portos que realizam transações internacionais, há unidades do Vigiagro, também nas principais fronteiras, né, há também essas unidades que fazem esse controle do trânsito de produtos, sejam vegetais ou animais, e também do fluxo de passageiros. Então, esse sistema Vigiagro, né, ele atende basicamente todos os portos, aeroportos e postos de fronteira. Em alguns casos, você não vai ter a unidade do Vigiagro, mas a unidade técnica regional ou a superintendência que fará esse atendimento quando ele ocorre de forma ocasional. Quando você tem um porto que tem um fluxo muito pequeno, uma vez por mês recebe uma carga, um navio de trigo, por exemplo, então, algumas vezes não é instalado a unidade do Vigiagro, mas apenas a própria superintendência do Ministério da Agricultura, que também tem em cada unidade da federação, pode prestar esse atendimento. A emissão, né? Então, a emissão do certificado fitossanitário, ela ocorre exclusivamente por auditor fiscal federal agropecuário, autorizado e habilitado junto ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul. Então, no momento que eu assumi no Ministério da Agricultura, né, eu já estava nesse cargo, entretanto, eu ainda não estava apto a emitir esse certificado. Para eu estar apto, foi necessário que eu enviasse a documentação para a sede do Ministério em Brasília. A sede do Ministério envia para esse órgão congrega todos os países da América do Sul. Então, esses países do Cone Sul têm uma comissão conjunta e ela faz a autorização, tanto da gente aqui, como fiscais do Ministério da Agricultura do Brasil, como da Argentina, do Chile, todos esses países, todos eles necessitam ter esse número, né, esse registro, nesse órgão chamado COSAB. E, no caso, a cada um é atribuído um número seguido da sigla do país. E um ponto que eu queria destacar, né, nesse artigo 29, nos casos de notificação pela ONF do país importador, essa ONPF, essa sigla também, ela significa a autoridade fitossanitária do país. No caso do Brasil, né, é uma diretoria do Ministério da Agricultura. Cada país tem seu próprio órgão, né, da Argentina, o órgão é chamado SENASA. Então, se houver uma notificação dos envios exportados, essa notificação é enviada para o Ministério e ele vai analisar para adotar medidas. É interessante ressaltar isso porque, no caso de, digamos, haver detecção, né, não apenas mas de forma reiterada, de determinados produtos
Muitas vezes, como solução, o país pode fechar a fronteira para determinado produto. Por isso que é necessário ter uma grande, assim, de fato, um controle, uma análise, um bom acompanhamento nessa certificação. Porque no caso de ocorrer notificações relacionadas a pragas em algum produto, não vai ser exclusivamente um exportador que vai ser proibido de exportar, no caso de produtos vegetais. Pode acontecer do próprio país ficar proibido de exportar determinado produto para um outro país. Então, digamos que ocorresse várias ocorrências com a manga que sai daqui do Rio Grande do Norte, que vai para a Europa, poderia acontecer de os países da Europa, né, o bloco europeu, fechar a fronteira para a manga vinda do Brasil. Então, por isso que há necessidade de ser um trabalho bem meticuloso, ter um acompanhamento bem sério, para que não ocorra riscos ao próprio mercado exportador nacional. Então, assim, a declaração de certificação é essa que consta aí na apresentação, né? Que houve procedimentos oficiais adequados e que a partida é considerada livre de pragas quarentenárias especificadas pela parte contratante importadora, de acordo com os normativos fitossanitários vigentes, né? Então, essa é a declaração de certificação, esse campo 11, né? Ele mostra sempre essa mesma declaração. Logo abaixo, é o campo 12, é a declaração adicional. Então, ela é uma adição a esse campo, que está na parte superior, e depende do requisito que o país importador tem, né? Se ele tem depende da praga, do produto, o que ele exige, vai constar nesse campo. Alguns países, eles têm, como Paraguai, Uruguai, por exemplo, eles emitem um documento de importação, autorizando a importação de produtos vegetais, chamado de import permit, geralmente. Então, esse documento, quando é emitido pelo país importador, ele também deverá ser informado nesse campo, porque aí, quando essa importação estiver sendo internalizada no país de destino, ele vai confrontar o certificado com o processo de autorização de importação para poder fechar esse processo de importação. Então, há necessidade de informar, nesse caso, o número desse documento também na declaração adicional. No caso aqui do melão, que sai da região de Mossoró, que é certificado na origem, por conta da área livre, né, de Anastasia Grandes, então essa informação sai nesse campo de declaração adicional, que a partida foi produzida em área livre de Anastasia Grandes, reconhecida pelo Ministério da Agricultura e pelo país importador. Então, esse campo, ele não pode ser colocado em informações diversas de informação fitossanitária adicional. Então, exclusivamente essas informações que se relacionam diretamente com o requisito do país importador. Então, até mesmo, por exemplo, no caso de tratamentos, como ocorre com a manga, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, o tratamento fitossanitário, ele não vai no campo de declaração adicional, ele vai no campo de tratamento. Fica na parte mais inferior do certificado. Nós temos uma instrução normativa, ela é chamada Manual do Vigiagro, né? Então, a instrução normativa 39, foi publicada uma atualização dela em 2017. Essa instrução normativa, ela traz em seu corpo toda a definição do sistema Vigiagro, né, como é implantado, todos os procedimentos, como é que um porto faz para se habilitar e para ter um dado Vigiagro, como os exportadores são representados perante esse sistema, como ele é notificado, se um requerimento é ou não deferido. Então, todas as informações estão no escopo dessa instrução normativa. E ela está disponível, né, ela fica no site do Ministério. Hoje em dia, todas as informações do Ministério estão no portal do governo, né, gov.br. Então, você bota gov.br/agricultura e todas as informações relacionadas ao Ministério da Agricultura vão estar nesse site. Então, essa informação do Manual Vigiagro também está disponível. E, em seus anexos, ele traz os procedimentos para cada tipo de exportação.
Então, vai estar a parte animal, troféu de caça, taxidermia, fertilizante, adubo, bebida, todos os produtos, por classes distintas, vão estar apresentados nesses anexos. No caso nosso aqui, né, a maior parte das nossas exportações se refere a esse anexo 26, que é a exportação de plantas, parte de plantas e seus produtos. Então, esse anexo, ele traz uma informação que é bem importante para nós, que é a categorização fitossanitária dos produtos vegetais. Então, a categoria vai do 0 até o 5. E o que são essas categorias? Né? Essa é basicamente uma escala do risco fitossanitário associado ao produto. Por exemplo, na categoria 1, nós vamos ter produtos que, pelo seu processamento, na categoria 0, desculpe, nós vamos ter os produtos que, pela sua característica, eles não têm nenhum potencial de transmitir, né, uma praga. O que seria? E são produtos que, de forma geral, não são certificados, não necessitam de um certificado fitossanitário. Um exemplo, por exemplo, é um doce em calda de caju, por exemplo. Né? Você pode ter no caju, no fruto, você pode ter um fungo, você pode ter uma bactéria, você pode ter o ovo, a larva de um lepidóptero, né? De alguma borboleta, de algum outro inseto. Então, é possível ter isso no próprio caju, se ele é exportado como produto natura. Mas na hora que você pega aquele fruto, processa ele, aquece, até que ele produza o doce, então esse produto ele não tem mais nenhum desses patógenos que porventura estivessem no fruto, eles não têm como sobreviver a esse processo. Então esse produto, né, seria uma categoria zero. O processamento de industrialização, ele não é passível de transportar nenhum tipo de praga, então ele não é passível de certificação fitossanitária. Depois nós vamos ter os produtos de categoria 1. Categoria 1 já são produtos que também passaram por processamento, de forma geral, ele também não tem potencial de transmitir pragas relacionadas à planta em si, que originou aquele produto, mas ele pode transportar pragas relacionadas a armazenamento, por exemplo. Então, se você tiver um grão que ele foi seco, né, e de forma mecânica e tudo, ele dificilmente vai ter alguma praga relacionada ao cultivo inicial, mas ele pode ter alguma praga de armazenamento, né? Então, esse é um exemplo. Às vezes, aquelas raspas de madeira que é usado para condicionar os produtos, aquele tipo de produto ele é passível de transportar algum tipo de praga de armazenamento, algum tipo de gorgulho, né, algum tipo de traça. Então, esse tipo de produto seria a categoria 1. No caso das frutas, né, produtos vegetais in natura, eles são produtos categoria 3. Então, é a maior parte das exportações que vão com certificados fitossanitários. Então, todas as frutas, flores, legumes, partes de planta, então todos esses são enquadrados nessa categoria 3. E nesse anexo ele organiza da seguinte forma: ele vai ter a descrição de cada um desses tipos de produto, dessas classes de produto, né? Dentro dessa classe ele vai ter, dentro dessa categoria ele vai ter as classes, mas de forma que o procedimento fitossanitário de certificação ele é praticamente genérico para cada categoria dessas. A categoria 4 vai envolver partes de plantas que são usadas para propagação, ou seja, sementes, bulbos, estacas, que serão utilizados para plantio. Então, se você tiver um alho que vai ser usado para consumo, ele vai se enquadrar como categoria 2. A exigência dele vai ser 1. É geralmente um pouco mais simples, não tem tanta exigência. Se for um alho que vai ser usado para cultivo, né, um alho semente, então, nesse caso, vai ter mais exigências, tanto, inclusive, algumas relacionadas à posse do direito, né, daquela variedade, do desenvolvimento daquela variedade, além de aspectos fitossanitários, porque o risco fitossanitário de uma parte de planta que você vai cultivar, ele é muito maior do que uma parte de planta que vai ser consumido. Se você tem um determinado fruto, mas você vai simplesmente consumir aquilo, né? Mesmo o exemplo de grãos, né? Se tiver uma chia, uma linhaça, se ela vai ser consumida como alimento, ela vai ter dificilmente alguma praga que estiver associada a ela iria se estabelecer em algum local, porque ela não vai ser plantada, ela vai ser consumida, por mais que tenha algum risco. Mas se você vai usar ela
como semente, então ela vai ser plantada, o risco, se ela tiver qualquer praga associada a ela, aquela praga vai automaticamente se associar àquele cultivo, e caso o país tenha outros cultivos semelhantes, também vai se espalhar. Então, por isso que essas categorias são importantes para a gente compreender o nível de exigência em termos de documentação que é necessário para que determinados produtos sejam exportados. Então, eu quis fazer aqui um comparativo, né? Produto com importação autorizada e sistema de requisitos fitossanitários. Essas duas informações, né? O produto com importação autorizada chama-se PVIA e o sistema de requisitos fitossanitários chama-se TREX. Essas informações, posteriormente eu posso até passar também para os organizadores uma tabela com esses links, mas todos eles estão disponíveis também no site do Ministério da Agricultura, no portal do gov.br. Então, se, né, alguém aqui no Brasil pretende importar um determinado produto, ele vem no Ministério da Agricultura, ele pode consultar diretamente no site, ou pode vir em alguma unidade do Ministério, na unidade vigiada, na superintendência, né, requerer as informações do que é necessário para importar determinado produto. Então, essa informação ela é passada de forma instantânea, porque essa informação nós temos a obrigação de ter, já que é o próprio Ministério da Agricultura quem gerencia esses requisitos de importação. Obviamente, tem alguns produtos que ele não tem importação autorizada. O que é que significa? Que, em passado recente, ele nunca foi importado. Depois que se estabeleceu normativos de controle fitossanitário, então, para ele poder ser importado, é necessário que se façam estudos, chamado análise de risco de praga. Esse estudo vai definir, para esse produto, quais pragas podem estar associadas a esse cultivo, a esse transporte, se elas têm potencial de se estabelecer ou não no país e que medidas podem ser tomadas para que esse produto não venha a trazer essa praga para o país. Então, da mesma forma que o Brasil tem, né, essa estrutura de importação, produtos que têm importação autorizada, né, e produtos que não têm importação autorizada, e os que têm, em que condições ele pode ser importado, se há necessidade de algum tratamento, de alguma declaração adicional, se vem de uma área específica. Da mesma forma, os demais países têm esse mesmo controle. Então, quando nós, no final, eu vou mostrar, né, uma consulta, uma tela de consulta de um produto com importação autorizada e de um produto e de uma consulta de requisitos fitossanitários. Por quê? De forma sistemática, o Ministério da Agricultura, a cada informação que ele tem de algum produto que vai ser exportado, que foi exportado, e ele tem conhecimento da exigência do país importador, então, a partir desse momento, ele insere nesse sistema de requisitos fitossanitários essa informação. Sempre a gente informa aos exportadores que é interessante, é o canal mais rápido para se saber quais são os requisitos para a exportação de determinado produto, né? Você quer exportar, por exemplo, melão para os Estados Unidos. Então, qual a maneira mais rápida de você saber qual é o requisito fitossanitário para esse produto? Uma maneira seria consultar nesse sistema de requisito fitossanitário do Ministério da Agricultura. Se for uma exportação que ocorra frequentemente e que a informação consolidada, ela poderá estar constando nesse sistema. E se não estiver, então a maneira mais rápida de se obter essa informação é contatando com o importador. Então, esse importador ele vai diretamente no Ministério da Agricultura do seu país e solicita qual é o requisito para importação daquele produto. Então, ele passa essa informação para o exportador, que aí o exportador vê se há ou não condição de cumprir o que é solicitado para poder realizar a exportação. Por que essa consulta é mais rápida? De que, digamos, o próprio Ministério da Agricultura consultar isso no país importador. Porque para um país consultar o outro, existe todo um protocolo de comunicação. Então, digamos que um exportador chega aqui na unidade aqui de Natal e pergunta, eu quero exportar produto tal para país tal, né? Eu quero exportar, como no caso, melão para os Estados Unidos. Não está lá constando no sistema de requisitos. Então, eu iria montar essa consulta, mandar para Brasília, para o órgão competente dentro do Ministério da Agricultura. Esse órgão competente iria mandar para a embaixada mandar para a embaixada do outro país, que aí essa embaixada vai comunicar com o Ministério da Agricultura de lá. Quando chegar lá, vai para o setor especial desse ministério. E, pela norma internacional, não há um prazo limite para essa comunicação. Então, às vezes, o Ministério consulta e pode demorar 2 anos, 3 anos para se obter uma resposta com respeito ao requisito
do país para importar um determinado produto. Enquanto que se o importador lá dos Estados Unidos está interessado em importar o melão aqui do Rio Grande do Norte, ele for lá no Ministério da Agricultura deles e pedir essa informação, na mesma hora ele vai sair já com essa informação em mãos. Então, por isso que a própria norma, né, ela já foi escrita dessa forma, que o exportador deverá apresentar os requisitos, de forma que, no momento dessa certificação, ele pode consultar os requisitos, mas, inclusive, nesse sistema de requisitos, como não são legislações nossas, né, são dos países, de países terceiros, elas podem estar, inclusive, desatualizadas, não tem nenhuma garantia de que ela esteja atualizada, e sendo o canal mais rápido e mais, assim, mais preciso, essa informação com o próprio importador. Então, de forma geral, muitas vezes acontece isso, né? Quando há mudanças, né, houve recentemente, 2 anos atrás, uma mudança bem significativa na legislação fitossanitária da Europa. E antes mesmo de a gente receber via Ministério essa informação, os exportadores de fruta já tinham recebido essa comunicação das associações europeias que fazem importação de frutas, eles já tinham informado para os exportadores aqui e eles já tinham passado essa informação para a nossa unidade aqui, considerando que uma grande quantidade das frutas que vai para a Europa sai aqui do nosso porto. Então, antes mesmo de acontecer, né, dessa normativa chegar oficialmente para a gente já tinha recebido ela através dos exportadores. Então, mostra que, de fato, esse canal de comunicação, através dos parceiros comerciais, ela se torna mais ágil e mais eficiente do que entre órgãos de países distintos. Então, esse foi os 2 exemplos que eu citei, né? No caso, nós tivemos a situação de uma importação de alho da China, que é o caso do Pevia, né? O despachante, né, nos apresentou essa demanda. No mesmo dia, eu imprimi a fichinha, que eu vou mostrar ao final, dizendo as pragas que a China teria que declarar que aquela parte estava livre, se precisava ou não de tratamento fitossanitário. Então, essas informações, né, no caso, tinham 3 pragas específicas, que precisaria vir em declaração adicional, e tinha que vir também um tratamento específico. Então, tudo isso foi atendido e essa importação foi finalizada. E também, ao término, eu vou mostrar também essa tabela para com respeito a melão para os Estados Unidos, qual é o requisito deles, né? Que no caso dos Estados Unidos, eles extinguiram lá, né, conseguiram eliminar uma espécie de mosca das frutas. Então, eles só aceitam melão se vier de área livre da mosca das frutas. Então, essa é uma exigência que eles têm lá, o que limita, né, significativamente essa exportação. E também a exportação de cucurbitáceas, mesmo para a América do Sul, ocorre também a mesma coisa, para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos a notícia de que uma região de Goiás passou a ser reconhecida como área livre para essa mosca das frutas, e como consequência já saíram algumas exportações de lá para, se não me engano, para a Argentina. Atualmente, já está, né, em uso o Portal Único de Comércio Exterior, né? Esse portal, ele partiu de uma iniciativa da Secretaria de Comércio Exterior, envolvendo todos os órgãos anuentes na exportação e também importação de produtos diversos, todos os produtos. Como consequência, qual era a ideia do Portal Único? É que o exportador, o importador, o cliente de forma geral, ele entrasse apenas em um único local e nesse local ele conseguisse fazer todos os requerimentos necessários e anexar a documentação de uma única vez. Né? Antes de ser implantado, o que acontecia? No exemplo de uma exportação de fruta, o exportador, né, geralmente através do seu despachante aduaneiro, ele entrava com requerimento na Receita Federal para fazer o documento de exportação. Lá ele tem que botar nota fiscal, tem que botar procuração, né, uma série de documentos relativos à parte de aduana. Depois disso, ele teria que ir no Ministério da Agricultura e muitas vezes apresentar essas mesmas documentações, todas lá também. Se fosse um produto que tivesse uma anuência de algum outro órgão, como por exemplo, sei lá, do IBAMA, ou algo nesse sentido,
Fosse uma essência florestal, por exemplo, então teria um certificado fitossanitário do Ministério da Agricultura, mas teria também a manifestação do IBAMA, sabendo se aquilo ali veio de uma área permitida, se é de uma área de reflorestamento, tem algo desse tipo. Então, ele também teria que apresentar toda essa documentação também ao IBAMA para ele poder autorizar. Então, hoje em dia, isso não é mais necessário. Todos os órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, a Receita Federal, Anvisa, o próprio IBAMA, todos esses órgãos, eles têm uma interface com esse portal único. De modo que o exportador ou o importador, ele vai entrar exclusivamente nesse portal único e nele ele vai conseguir fazer o requerimento com as informações relativas à parte aduaneira da exportação ou da importação e vai ter uma aba disponível para ele, quando na hora que ele disser lá qual é o produto, especificar o produto, ele vai ter como escolher e vai ver lá qual é o órgão que precisa da anuência, precisa se manifestar naquela exportação, por exemplo. Se ele botar lá um produto vegetal, colocar o código, vai aparecer que há necessidade de certificado fitossanitário. Então, ele vai lá já, nessa aba, insere as informações específicas relativas ao certificado fitossanitário. Mas nota fiscal que ele apresenta lá, serve para a Receita, serve para o Ministério da Agricultura, serve para o IBAMA, seja qual for o que for. Então, o documento de exportação já está automaticamente vinculado. Então, isso agilizou muito esse processo, né, que passou a não ter necessidade dele esperar obter um documento na Receita, por exemplo, para poder daí apresentar ao Ministério da Agricultura. Não, lá no portal, já, na hora que ele solicita a Receita, solicita no Ministério, o documento da Receita, quando ele é liberado, ele já está aparecendo no Ministério. Quando eu defiro no meu sistema a certificação, então, automaticamente, aí também já está visto para a Receita e que aquela carga está liberada. Então, e assim, está sendo ampliado no sentido de que a própria cadeia logística também tem acesso e também se manifesta através desse portal único. De modo que a confirmação de chegada de carga no porto, confirmação de embarque, todas as informações poderão estar sendo geridas num único local. Então, o exportador não precisa mais entrar em diversos sistemas de cada órgão anuente, ele entra apenas no portal único, tem uma aba chamada LPCO, que são licenças, permissões, concessões. Então, nessa aba, ele vai informar os itens específicos, as informações necessárias para o aspecto da certificação que ele está requerendo, seja do Ministério de Minas e Energia, seja do Ministério da Agricultura, seja do IBAMA, seja qual for o órgão do ente que tenha participação nesse processo. Nós temos um guia de preenchimento do LPCO. Então, o que é esse LPCO? É justamente a solicitação para a emissão de certificado fitossanitário. Então, vai ter a aba de preenchimento geral, né, no portal único, e vai ter uma segunda aba, que é essa que chama de LPCO. No caso nosso, esse LPCO vai ser a solicitação para a emissão de um certificado fitossanitário. Nós temos esse documento chamado de Guia para Preenchimento do LPCO. Essa guia, ela vai informando passo a passo como deve ser preenchido cada campo do LPCO, de forma a ser um orientador de como o representante legal, no caso, o despachante, pode estar, ou o próprio exportador, mas de forma geral, no caso nosso aqui do Porto Natal, na grande maioria dos casos, é atendido pelos despachantes aduaneiros. Né? Os despachantes aduaneiros, eles têm informação específica, né? São cadastrados, né? Validados pela própria Receita Federal, e eles têm essa prerrogativa de representar os exportadores que passarem procuração para eles nesses processos de importação e exportação. Então, de forma geral, os despachantes aqui acompanham toda essa parte documental, a parte de acompanhamento físico também, inspeção, amostragem e a parte da liberação da carga. Então, esse guia, ele ajuda nesse preenchimento campo a campo, né, a sequência de como deve ser preenchido esse requerimento. Ao término também, esse documento também já foi encaminhado para a organização dessa palestra, né, de modo que eles podem também disponibilizar para os senhores esse guia. E também está disponível no site do Ministério também. Então, a pergunta que é o início dessa palestra, né? Nós já sabemos por que precisamos de um certificado. Nós já temos algumas informações importantes com respeito ao que o certificado, que tipo de informação o certificado passa, né, o porquê da exigência dele, então, que não se refere a uma exigência
algo do país exportador, mas se refere a uma exigência do país importador, e que ele pode ter apenas a declaração geral, se for não tiver um requisito específico, como é o caso de uma boa parte dos produtos que vai, por exemplo, para a Europa, como o caso do melão, né, ele vai só com aquela declaração pré-definida, ou, no caso de outros produtos, ele pode ir também com a declaração adicional. E nós já conhecemos o portal único, que hoje em dia é a forma como o exportador ou o seu representante legal, despachante aduaneiro, vai estar fazendo essa solicitação. E agora vamos saber, né, o passo a passo, né, mais específico de como obter esse certificado. Eu estou com um produto aqui, eu estou com uma fruta, e eu quero exportar para determinado destino, consegui um comprador lá, como é que eu faço? Né, então, que passos eu preciso seguir para conseguir esse certificado que é obrigatório para essa exportação? Então, essa é uma das minhas informações, né? Nós precisamos saber se realmente esse certificado é obrigatório. O certificado, ele só é emitido quando ele é exigido pelo país importador. Então, nós temos um caso bem interessante, né? Como eu falei antes, a Europa ela mudou a sua lei fitossanitária, né? Foi publicada uma nova lei. E nessa nova lei, ela elencou alguns produtos que não são necessários, que ela não exige que venha com um certificado fitossanitário. Então, por exemplo, a banana, ela, anteriormente, antes dessa nova lei fitossanitária na Europa, ela ia com um certificado fitossanitário porque era exigido. Já o melão, para a Europa, ele não era exigido um certificado fitossanitário. Então, nós podíamos exportar o mamão. Né? Nós podíamos exportar o mamão para a Europa sem certificado, mas para exportar a banana para a Europa, tinha que ir com certificado. Isso era bem interessante porque saía bastante carga do aeroporto de Natal com o mamão. E, no caso, não havia necessidade de certificar. E saía bastante carga no porto de banana, que iam com certificado. Então, era a situação na norma anterior. Então, a Europa, com a publicação da nova norma, o que aconteceu? Ela passou a exigir certificado para o mamão. Então, na verdade, ela disse o seguinte: todos os produtos vegetais, né, in natura, de forma geral, precisam de certificados, à exceção de 5 produtos. Isso é o que está constando na lei fitossanitária da Europa atualmente, né, da Comunidade Europeia. Então, desses, apenas dos produtos que tem presente aqui, né, não é necessário certificado para a Europa: a banana, para coco e para abacaxi. Então, esses 3 produtos, eles podem ir para a Europa sem certificado fitossanitário. Então, como vai ser exportado esse produto? Quando for fazer o requerimento lá no portal único, você vai preencher a parte da receita, normalmente, da aduana, parte de nota fiscal, valor, destino, todas as informações, mas você não vai precisar preencher a aba do LPCO. Não vai precisar colocar nenhum tipo de informação relacionada ao certificado fitossanitário, porque não vai ser necessário emitir um certificado fitossanitário. Já o mamão, que antes não era necessário, agora precisa ter um certificado fitossanitário. Então, o mamão que antes você exportava sem precisar preencher essa aba do LPCO no portal único, atualmente é necessário que seja informado os dados fitossanitários, de origem, nome do produto, nome botânico, e para poder daí ser emitido o certificado e acompanhar essa carga até o seu destino. Então, vamos lá. O primeiro passo seria esse, né, de saber se existe a necessidade ou não de um certificado fitossanitário. Isso já faz parte do requisito. Então, um dos aspectos, o que é esse requisito? Né? É o que o país importador exige para permitir que aquele produto adentre o seu mercado, adentre a sua fronteira. Então, os requisitos, né, como eu expliquei antes, é o caminho mais rápido. Se pode consultar no TREX, que é a tabela, o sistema de requisitos do Ministério da Agricultura. Se lá constar, já é uma informação que já pode ajudar a saber o que é necessário. Caso não tenha, ou o exportador queira ter mais uma segurança, ele comunica com o importador para obter essa informação de o que é que o país exige para permitir, né, a chegada desse produto. Se há exigência de um certificado fitossanitário, então já vai ser emitido o certificado fitossanitário. Entretanto, às vezes há uma exigência adicional. Se houver essa exigência adicional, então será necessário uma declaração adicional. Nesse caso, é necessário, né, isso ainda nesse passo 1, caso exista uma exigência, um requisito específico, para o qual vai haver uma declaração adicional,
Então, nesse caso, é necessário, é importante, né, ter essa comunicação com o Ministério da Agricultura, principalmente de preferência ou com a superintendência ou com o dado do próprio vigiado, para se ter essa informação de como é possível cumprir aquele requisito. Porque, às vezes, pode acontecer situações de que não há como cumprir esse requisito. Um exemplo disso como a situação do melão. O melão para os Estados Unidos, ele só pode ser exportado para lá se ele vier da área livre de mosca das frutas. Então, se eu tenho uma fazenda aqui em Rio do Fogo, por exemplo, ou aqui nos arredores de Natal, que produz melão, não tem como eu conseguir um certificado fitossanitário de origem de uma área livre se essa área não está incluída. Então, eu tenho que produzir o melão em Açu, tenho que produzir o melão em Ipanema, Mossoró, aqueles municípios daquela região que estão dentro da área livre. Então, por isso que aí às vezes o requisito pode ser um tratamento. Às vezes o tratamento é um tratamento simples. Então, lavar com hipoclorito de sódio. Por exemplo, esse é um dos tratamentos que ocorre com o limão Tahiti, que às vezes é exportado aqui também pelo Porto Natal. Então, é um tratamento que é simples, e você fazer no packing house, você tem que tirar totalmente a folha, né? Então, o limão, ele não pode ir com um talinho, com uma folhinha, tem que ser removido. Então, é algo de procedimento de packing house. Então, esse procedimento é passível de o exportador, no packing house, fazer. Lavar no hipoclorito e cortar o galinho do limão. Então, é um requisito possível de ser feito. Vai uma declaração adicional com isso, é necessário ter essa PTV, que é emitida, né, pelo técnico estadual, da agência estadual, mas é algo passível de ser cumprido por qualquer produtor, desde que ele estabeleça, né, esse procedimento no seu packing house. Então, é importante, assim, dado a questão comercial, é importante ter conhecimento desses requisitos e, caso tenha um requisito específico, contatar com o Ministério para ver de que forma esse requisito pode ser cumprido. Segundo passo, geralmente esse segundo passo é feito pelo despachante aduaneiro e vai elaborar a DUI, que é o Documento Único de Exportação, naquele portal único. Né? Então, o primeiro passo vai ser elaborar essa DUI e elaborar o LPCO. Esse LPCO elaborado pode ser feita a elaboração baseada naquele guia de preenchimento do LPCO, para que os campos sejam precisos corretamente, de forma que o certificado ele seja emitido também corretamente. Porque o que acontece? O certificado, as informações que vão em cada campo, elas são migradas do portal único para o sistema interno do Ministério da Agricultura e do sistema interno, conferidas informações mediante os documentos, o certificado é emitido com essas mesmas informações. Então, se uma informação estiver inconsistente, se um campo lá que era para ter o endereço do exportador com o nome do exportador, ou uma informação que era para ir na marca distintiva, por exemplo, o número do container, e colocou na declaração adicional, esse tipo de informação vai ensejar um retorno desse processo para que seja corrigido, porque não vai ter como alterar isso no momento da emissão. Vai ter que voltar o processo para que quem preencheu, no caso, se for o despachante, corrigir essa informação e daí o processo seguir seu fluxo. Então, é bem importante, né, nesse preenchimento, tanto da DUI como do LPCO, verificar campo a campo que deverá ser informado, checando com a documentação presente, nota fiscal, se for o caso de algum produto que precise de PTV, CFO, ou precisa de um certificado de tratamento, que também seja colocada essa informação no campo adequado, e de forma a conferir para que possa estar toda essa documentação coerente, a informação de quantidade, peso líquido, o detalhamento do produto, o número de lotes se tiver, tudo isso esteja constando adequadamente nos documentos e sendo informado também no requerimento. Então, preenchido esse LPCO, no momento em que o requerimento é preenchido, né, o LPCO, a DUI vinculada, anexados os documentos, então há necessidade de entrar em contato com a unidade, né? Atualmente nós implantamos de forma mais consistente, no início da pandemia, o recebimento dessa listagem de requerimentos através do e-mail. Esse é o e-mail da unidade, viginat.sfa-rn@agricultura.gov.br. Então, os exportadores, os representantes legais, eles preenchem uma listagem, né, com as informações básicas, né, CNPJ, nome do exportador, destino, praticamente 100% da nossa carga, container, então container, lacre, e encaminham e o número do LPCO, né? Quando você termina de salvar o LPCO, ele gera um número.
Então, o número desse é LPCO. Então, baseado nessa listagem que é entregue, a gente entra no sistema interno do Ministério, consulta as informações para dar prosseguimento. Então, a entrega não está sendo mais de algo impresso em mãos, ela está sendo feita através desse e-mail da unidade, para que, assim, tanto agiliza, né, essa entrega e evita o contato que não seria necessário nesse momento. Então, essa é a primeira parte que o exportador ou o seu representante legal, o despachante aduaneiro, vai estar realizando. Obter os requisitos, se for o caso de ter um requisito específico, contatar com o Ministério para ver como cumprir esse requisito. Caso não tenha requisito específico, não há necessidade, né? Então, elaborar o documento de exportação, na mesma aba, elabora o requerimento de certificado fitossanitário, chamado LPCO, anexa os documentos, encaminha para o e-mail da unidade. Uma vez que nós recebemos esse e-mail, o primeiro passo vai ser o quê? A análise documental. Então, o que vai ser visto na análise documental? Vamos ver o que está preenchido nesse LPCO, esse requerimento, se bate com as informações que estão nos documentos anexados. Esse é o primeiro passo. E, com respeito à parte de declaração, de certificação, se houver declaração adicional, checar se a documentação anexada atende ao que está sendo requerido pelo país importador. Então, às vezes, pode acontecer a gente receber uma PTV, por exemplo, para exportação de manga, mas na declaração adicional não foi colocada nenhuma informação, por exemplo. Então, essa PTV ela não vai atender o requisito de dizer que houve um monitoramento daquela área e que aquela área não teve nenhum sinal do TEFRIDAI europeu. Então, nesse caso, também vai ser uma pendência. Havendo alguma pendência documental, nós emitimos uma notificação fiscal no próprio sistema e essa notificação vai ficar disponível para quem preencheu esse requerimento. Lá no próprio sistema vai aparecer para ele que houve uma pendência, eu vou dizer qual foi a pendência e como corrigir, o que é necessário fazer, o que é necessário anexar. A maioria das vezes ocorre devido ao volume, né, acontece de não anexar algum documento, ou trocar algum número de documento, que alguns, no caso da PDV, é necessário informar o número na declaração adicional. Então, todo esse tipo de situação, a gente faz uma notificação no próprio sistema, a pessoa recebe de volta, vê, corrige e novamente encaminha. Então, essa é o trâmite da parte da análise documental. Dentre os produtos exportados, nós fazemos uma inspeção física com amostragem, né, no sentido de aferir se de fato aqueles produtos estão livres de pragas de forma geral. Então, e se for um produto com declaração específica, dependendo do tipo de declaração, também ele vai analisar relativamente a essa declaração. De forma geral, a nossa amostragem, né, nós abrimos o container, olhamos de forma geral como é que está a situação de arrumação, vemos o suporte, os palitos, né, suporte de madeira que geralmente as cargas são acondicionadas, é obrigatório que essa suporte de madeira também seja tratado, tem empresas credenciadas que fazem esse tratamento de forma geral, e coletamos uma caixa de amostra para monitoramento na sala de amostras do Vigiagro no Porto de Natal. Então, passada essa inspeção física, o container é fechado novamente, lacrado, e no momento seguinte nós vamos fazer a emissão do certificado fitossanitário. Com a emissão do certificado fitossanitário, conclui a parte do Vigiagro. Então, emitido o certificado, o exportador, né, e, como no nosso caso, de forma geral, o despachante, vai na unidade do Ministério, coleta o certificado, né, por enquanto nós estamos emitindo o certificado em papel, né, um papel específico, um formulário específico, esse é impresso, assinado e entregue aos despachantes que fizeram o requerimento. Então, após essa entrega, o próprio despachante ou o exportador se responsabiliza pelo encaminhamento desse documento ao destino. Como o navio, de forma geral, ele demora um certo tempo para chegar ao destino, e como a carga aqui é muito concentrada no final de semana, de forma geral, no segunda e terça-feira, né, no começo da semana, nós estamos emitindo esses certificados, e eles são enviados via courrier aéreo, de forma que ele chega ao destino antes da carga, não havendo incorreções ou coisas serem refeitas. Então, por isso que a gente sempre procura também dar essa orientação de forma constante aos clientes que atuam, né, no porto, nessa parte de exportação de frutas, de forma que o quanto mais bem preenchido, o quanto mais os documentos estiverem coerentes,
mais ágil se torna o processo. De forma que, de fato, quando a carga chegar no destino, né, o navio sai daqui, o primeiro destino dele é na Espanha. De forma geral, ele demora menos de 7 dias para chegar lá. Então, de forma geral, quando esse produto chega lá, os certificados já têm chegado também, já estão nas mãos do importador. Então, essa parte de receber e encaminhar certificado também é do exportador, despachante aduaneiro. Então, de forma resumida, né, esse é o passo a passo. Obter os requisitos, elaborar o documento de exportação e o requerimento de certificado fitossanitário e anexar os documentos. Encaminhar para a unidade. A unidade vai fazer a análise documental, inspeção física e amostragem. No caso, essa inspeção física ela não é em 100% do uso das cargas, né, ela é baseada em uma análise de risco, então depende do produto, do destino, do exportador, ela vai sendo ajustada. Né? Então, é um percentual que é visto. Passada a inspeção física, emitimos o certificado fitossanitário que será entregue ao representante legal ou ao exportador para que seja enviado ao destino. Gostaria de agradecer a todos. Eu vou apenas abrir um pouco os documentos que eu falei anteriormente para poder concluir essa parte. Estou visualizando, Erivan. Está aparecendo? Pronto. Esse primeiro documento, ele é a nossa lista de pragas quarentenárias. Ela foi atualizada, publicada originalmente em 2018, mas ela já foi atualizada agora nesse ano de 2020. Então, nessa nossa listagem de pragas quarentenárias, nós vamos ver que tem muitos insetos, na sua grande maioria. Lá no início tem alguns ácaros. Então, é uma listinha bem extensa. Né? E daí são pragas que existem, né, em outros países, mas que não estão presentes no Brasil. Então, isso é importante porque muitas vezes nós podemos exportar para determinados destinos porque determinadas pragas não estão presentes aqui. Um exemplo disso é essa questão na parte animal, por exemplo, essa questão da peste suína africana, né, que tem atingido vários países da Europa e muitos países não querem, assim, não tem essa praga, não tem essa doença lá, né, que ataca principalmente suínos, atacam os suínos. Então, o Brasil, como atualmente tem a condição de área de livre dessa doença, ele tem a condição de exportar produtos suínos para praticamente o mundo inteiro. Então, muitas das nossas frutas também podem ser exportadas para vários destinos, porque há uma grande quantidade de pragas que seriam um problema para esses países, são quarentenárias para esses países, mas que no Brasil não estão presentes. Há também o caso de algumas pragas que estão presentes no país, mas que para determinado destino ela não é um problema. Né? Então, essa questão mesmo de Anastefa grandis, por exemplo, que ela é uma condição para a gente exportar para os Estados Unidos, Canadá ou para os países da América do Sul, ela não é problema para a Europa. Então, por conta disso, o melão produzido aqui na área do Natal, por exemplo, ele pode normalmente ser exportado para a Europa sem nenhuma declaração adicional específica, porque a Anastefa grandis não tem risco de se implantar na Europa. Já a Tephridae europeia, né, é um risco, não europeia, aliás, né? Ela pode se implantar lá e ela não tem lá. Então, aí por isso a exigência de certificação específica para manga, para que ela não esteja, né, levando essa praga. Esse segundo documento aqui são os requisitos fitossanitários para importação. Esse é o exemplo do alho que eu falei, né? Então, chegou o exportador lá na sala, querendo saber o que era necessário para que a gente pudesse importar alho da China. Então, na consulta no PVIA, ele mostra esse texto. Então, ele tem que dizer que é livre de algumas espécies de ácaros, né? 3 espécies de ácaros, e que foi tratado, e tem que dizer qual foi o produto que foi tratado, a concentração, temperatura e tempo de exposição. Então, além de dizer que o produto está livre, ainda tem que dizer que tratou com um determinado produto. Então, essa é a exigência para que o alho da China possa vir e possa ser internalizado ao chegar no Brasil.
Então, a consulta no PV, ela tem essa característica, né? Nome científico, parte importada. Aqui é a questão de categoria de risco que eu falei, né? O alho, por exemplo, é na categoria 3. Então, o que quer dizer que esse alho é alho para consumo, né? Em transformação, então ele não vai ser um alho destinado à plantação. Se ele fosse um alho semente, para ser plantado, como ele é um bulbo, é passível de ser plantado. Se fosse para plantio, ele seria uma categoria 4. Então, ele teria mais risco quarentenário associado. Esse terceiro documento, ele é a consulta no TREX, que é essa tabela de requisitos fitossanitários de exportação. Nesse caso aqui, eu peguei o exemplo dos Estados Unidos, Cucumis melo, né, o nosso melão, fruto exportado. O país, ele emite um import permit, que é como se fosse uma autorização de importação, e essa informação, ela precisa ser colocada na declaração adicional do certificado fitossanitário. Então, o requisito geral aqui requer certificado fitossanitário com declaração adicional. Qual a declaração adicional que eles querem? Que a fruta foi produzida numa área reconhecida como livre da mosca das frutas cucurbitáceas da América do Sul, que tem o nome científico de Anastrefa grandis. Então, além dessas áreas livres, por exemplo, essa área livre, ela já, no Brasil, o Ministério da Agricultura já reconheceu ela há bastante tempo, mas só recentemente que alguns países têm reconhecido, porque para poder o Estado receber a fruta dessa área, ele tem que reconhecer essa área também como livre. Então, o primeiro passo é o Ministério da Agricultura reconhece como livre, depois o país importador também tem que reconhecer. Eu queria aqui citar o exemplo, né, do melão para a China, é a mesma situação. A China, ela só aceitou importar melão do Rio Grande do Norte porque o melão veio dessa área livre. Mas no ano passado, teve umas 13 visitas técnicas de uma comissão do Ministério da Agricultura da China, e na última visita, eles já tinham sanado suas dúvidas, já tinham pego toda a documentação relacionada. Então, eles vieram visitar os packing houses, as áreas produtivas, e cadastraram as áreas, tanto as fazendas como as áreas as áreas de embalagem das fazendas, para poder fazer essa listagem de permissão. Então, somente as empresas que foram visitadas e autorizadas estão aptas a exportar para a China. Então, se eu hoje comprasse uma área lá próxima ao Mossoró e plantasse melão, eu não iria conseguir exportar esse melão para a China, mesmo estando na área livre, porque eles só aceitam mediante prévio cadastramento no sistema deles, e isso é feito mediante visita técnica. Então, sempre que existe uma praga quarentenária envolvida, geralmente vai ter um acordo bilateral que ele vai dizer as condições em que ele aceita aquele produto. Né? Foi o que aconteceu com a China. Né? Foi um processo, na verdade, bem longo, e agora, só essa parte final já dura mais de 3 anos. E agora, no início do ano, foi que uma fazenda lá, né, a fazenda Bolho, conseguiu, enviou a primeira amostra de melão para a China. E já aconteceu outros embarques. Né, mas, por enquanto, ainda em pequenas quantidades, enviado através do modal aéreo. Então, essa é meio que a logística nesses tipos de produtos, né? Quando existe essa necessidade, quando tem alguma praga quarentenária associada, e vai ter a necessidade de algum acordo para delimitar, esclarecer de como vai ser o procedimento. Então, até mesmo como vai ser o processo de embarque, vai ser necessário um fiscal federal agropecuário estar lá presente na fazenda no momento do embarque, acompanhar esse carregamento desse container, lacrar e emitir o certificado. Então, tudo isso está descrito. Quantos frutos vai ser tirado para fazer corte, verificar determinadas características. Tudo isso é definido nesse acordo bilateral que é feito com esses países. Uma coisa interessante na questão da certificação de fruta é que, seja para você enviar uma fruta, ou para você enviar um container de frutas, a exigência é a mesma. Você chegar lá nos Estados Unidos, você vai viajar para lá a passeio, vai com um melão na sua mochila. Você chegar lá, se você não tiver um certificado fitossanitário, esse melão não vai poder você não vai poder entrar com esse melão. E em muitos casos, eles aplicam multas altíssimas para quem adentra o país com algum produto vegetal sem certificado, sem ser autorizado. Então, aconteceu até um caso bem interessante que uma passageira ia, se não me engano, da Itália para os Estados Unidos, no voo foi oferecido uma maçã, ela não comeu, né, deixou na bolsa, e quando foi entrar no país, estava com uma fruta que não tinha certificado. Então, ela acabou sendo multada
né? E, de acordo com o fiscal, na segunda vez seria um processo, uma coisa mais séria. Então, eles levam, a maioria dos países leva muito a sério essa questão da introdução de produtos vegetais. Uma amostra, uma unidade ou toda uma carga, ela precisa cumprir o requisito fitossanitário para poder adentrar o país. Esse documento aqui é o último que eu vou mostrar, né? Essa nossa guia de preenchimento. Ele foi emitido em 2019, né? Foi quando começou a ser solicitado certificado fitossanitário através do portal único. Então, ele tem umas orientações iniciais. Eu queria mostrar somente a parte dos campos. Pronto, a partir daqui, ele vai mostrando, campo a campo, como você vai entrar, como você vai preencher cada campo. Então, é bem detalhado mesmo. Tem até um ambiente de treinamento, que você pode testar para ver, preencher em forma de teste, sem ser para valer, né? Tipo mesmo treinamento, para ter ideia das dificuldades e, se for o caso, esclarecer possíveis dúvidas. Eu vou mostrar aqui a tela inicial do portal único. Está visível a tela inicial? Acabou de aparecer. Pronto. Então, como esse acesso, na verdade, assim, para a gente do Ministério não tem acesso nessa face do portal único. Mas eu queria apenas mostrar a vocês, né, o endereço do site é esse, portalunico.siscomex.gov.br/portal. Então, nesse endereço que você vai entrar, o importador e exportador vai entrar nessa aba. Eu não tenho como entrar porque eu não tenho acesso, né? De forma geral, o acesso é feito através de certificado digital, token. Então, eu vou entrar aqui no acesso público só para mostrar um pouco como é a tela inicial. Tanto você pode fazer atividades de exportação ou importação. No caso de exportação pelo acesso público, ele só permite comércio de fronteira, né? Então, não, no caso de exportação através de portos, aeroportos e com certificação fitossanitária, você não consegue fazer através do acesso público, né? Ele é apenas para pequenas remessas em áreas fronteiriças. Então, é permitido fazer pelo acesso público, você não teria necessidade de ter um certificado digital. Então, o caminho seria esse, ele é LPCO, emitir, ele vai abrir essa tela inicial, você vai escolher qual órgão anuente do LPCO que você está querendo emitir. Previamente a isso, no caso da emissão normal, já teria sido necessário ter feito também a DUI para poder fazer esse preenchimento. Aqui eu botei o mapa, tem um macaco que não é um robô. E aqui, no caso, ele só abre essa opção, que não é a opção para certificado fitossanitário na exportação normal. No acesso público, ele mostra apenas esse modelo que é para comércio fronteiriço e remessa expressa. Então, aqui ele vai mostrar todos os campos, né, que serão preenchidos. E esses campos, alguns deles, como aqui, município local de produção, país de origem, meio de transporte, esses campos, todos eles todos eles já vão fazer parte do certificado fitossanitário. Então, por isso que é preciso ter muita atenção nesse preenchimento, né? Número do container, todos esses dados, uma boa parte, alguns deles, vão fazer parte do próprio certificado. Daqui vai migrar para o sistema interno do Ministério da Agricultura, e do sistema do Ministério da Agricultura vai ser emitido o certificado com um campo com os mesmos preenchimentos. Olá pessoal, desculpa, cheguei um pouquinho, a minha internet tava
estava sem internet, mas eu acho que faz muito tempo que começou. Já faz um tempinho, mas creio que a gente possa disponibilizar depois, certo? Qualquer dúvida, questionamento, você pode escrever no chat, já já a gente vai começar com as respostas, tudo bem? Essa aqui foi, vocês estão visualizando, né? Entrei aqui no site do governo federal, né? www.gov.br/agricultura. Então, as informações de formulário do Ministério da Agricultura estão nesse site, né? Tanto notícias como outras informações, você pode buscar aqui. Ele acaba tendo algumas informações, notícias, todos. Você acaba nessa parte do site, você consegue ter informação de todos esses dados que a gente colocou, e esses documentos, todos eles eu baixei diretamente do site do Ministério. A parte normativa também tem no site do Planalto, nós conseguimos acessar também com facilidade. É isso, eu gostaria de agradecer a todos e podemos passar as perguntas, as que porventura eu conseguir responder, e caso alguma, por sua complexidade ou algum detalhe que eu não possa responder no momento, pode ser enviada por e-mail, nesse e-mail da unidade do Vigiagro em Natal, viginat.sfa-rn, aqui no e-mail está só faltando um tracinho aqui, um hífen entre SFA e RN, @agricultura.gov.br. Então, porque aí, no caso, se for algo mais detalhado, a gente pode dar informações também mais detalhadas. E esses números também, principalmente no período da manhã, a gente tem atendido, e tendo alguma dúvida também pode entrar em contato. Muito obrigado a todos. Excelente, Erivan. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu creio que todo mundo ficou muito vidrado na apresentação, muita informação, muito mistério desvendado, né? Porque geralmente certificação é algo que a gente não entende muito, muitas empresas têm muitas dúvidas, então eu acho que esclareceu bastante coisa. A gente tem várias questões, algumas um pouquinho mais primárias, outras mais complexas, e várias que você já respondeu, inclusive, durante a sua apresentação. Eu vou reiterar aqui só para a gente retomar o que você já disse, mesmo sabendo que a resposta a gente já obteve na sua apresentação. Uma das primeiras perguntas é justamente: certificado fitossanitário pode ser emitido via online, por sistema? Eu agrupei as perguntas em alguns nichos, então as primeiras foram essas, né? Se o certificado é emitido online, se precisa fazer algum cadastro no mapa, se existe algum tutorial. Então, tudo isso você já respondeu, né? Inclusive, mostrou o portal único do Siscomex, disse que para acessar a gente precisa de um certificado digital. Geralmente quem faz isso é o despachante aduaneiro, né, que está auxiliando a empresa exportadora, correto? Isso mesmo. Excelente. Exigências legais. Desculpa, pode continuar. E assim, só a emissão, no caso, ela de fato é em papel, mas todo esse processo de solicitação, de correção, alteração, anexação do documento, todo ele hoje está de forma digitalizada. Né? Só mesmo a entrega do certificado em si, que ainda, na verdade, existe, né, já em andamento um processo já da própria FAO, e o Brasil é um dos signatários do que chama de e-fito. Então, nesse momento, aí não teria mais essa emissão em papel, teria um hub internacional que iria receber as informações e redistribuir para os países. Mas isso é algo que está em andamento ainda, mas a gente já está se preparando para isso já, né? Que aí vai agilizar ainda mais essa comunicação e a rapidez. Você não vai precisar mais enviar um documento de papel de um país para o outro, né? Lá mesmo ele vai visualizar as informações. O nosso certificado atualmente, e a da maioria dos países, ele já vem com QR Code, você com o celular mesmo, você consulta e você já confirma que aquelas informações são verídicas. Então, é uma forma de você evitar a falsificação. Né? Você vai entrar ali, vai ver que entrou no site do próprio órgão federal que emitiu, e lá vai constar todas essas informações. Excelente. Nem eu estava sabendo dessa questão do QR Code, né? Então, o mapa já está bem avançado. Né? Excelente. Outra pergunta: quais as exigências legais para se obter os certificados e onde podemos obter maiores informações em Natal? Você também já passou, né, qual é até o passo a passo para obter o certificado, e maiores informações a gente pode entrar em contato diretamente com o mapa, ou então em todos esses contatos que o José está disponibilizando para a gente. Outra questão: tem custo a emissão do certificado? Não, a emissão do certificado é gratuita, não tem nenhum tipo de taxa.
né? Então, até às vezes o pessoal fala que algumas vezes nós temos muito trabalho de reemissão, por conta dessa questão de erro documental, erro de preenchimento, tudo, né? Então, acaba sobrecarregando um pouco, mas de fato nem mesmo para reemissão nós não temos cobrança, nem para emissão, nem para remissão, nenhuma dessas atividades relacionadas com a exportação há alguma cobrança de taxa. Por parte do Ministério, né? Por parte do Ministério da Agricultura, isso. Excelente saber isso. Outra questão aqui, como saber se o país para qual eu quero exportar solicita o fitossanitário e se existe alguma exceção de produto? Você comentou, né, sobre o sistema de requisito fitossanitário, que a gente pode consultar, também a IN 39 de 2017 também contém várias informações sobre os produtos, né, e alguns tratamentos, correto? Isso. E, assim, sempre lembrando que a forma mais rápida, como eu falei, é contatando, tendo já um importador, contatando com ele para que ele possa passar essa informação atualizada. O T-Rex, de forma geral, tem muitas informações de muitos produtos e destinos, mas em algum momento ele pode estar desatualizado ou algo do tipo, né? E para alguns pode não ter informação. Então, nesse caso, por exemplo, a China, como eu estava citando no início, né? Agora, a primeira exposição agora uns 3 meses atrás, eu acredito. E eu consultei no T-Rex, porque eu queria já mostrar como é que estava lá, e ainda não tá preenchido lá. Então, ele vai sendo atualizado meio que aos poucos. Então, pode acontecer de um produto ter importação autorizada para determinado país, mas ainda não constar no T-Rex. E se for um produto um pouco diferente, assim, às vezes algum produto que não é costumeiramente exportado, pode também não constar lá. Então, esse acesso, essa comunicação com o importador e ele pegando essa informação diretamente no Ministério da Agricultura do país, de forma geral, é mais rápida. Com respeito à Europa, que é o principal destino dos produtos nossos aqui no Porto Natal, então a gente já tem assim, dos produtos mais comuns, o melão, melancia, a abobrinha, a manga, o limão, produtos que vão com mais frequência, alguma vez inhame. Então, esses produtos, uva, a gente já sabe o que eles solicitam. A lei da União Europeia também ela é bem tranquila, assim, ela ficou de forma bem clara e bem sistemática. Então, basicamente, você pegando essa lei fitossanitária da Europa, você consegue ter uma clareza dos produtos que eles aceitam. Já para a Ásia, para a América do Norte, é um pouco mais complexo, porque a maior parte dos produtos, eles vão meio que um a um. O melão é uma coisa, eles vão ter um acordo bilateral. Outro produto, eles vão ver e faz um acordo bilateral. Então, você não vai ter isso numa legislação só de forma compilada, que fique fácil da gente perceber, né? Então, essa informação, muitas vezes, como eu digo, às vezes é bem mais rápido esse fluxo de informação entre os parceiros comerciais e o parceiro comercial externo, contatando com o Ministério lá, ele tem essa informação muito mais rápido do que se o nosso Ministério aqui tentar contatar para obter essa informação. Perfeito, Erivan. Você, inclusive, reitera algo que a gente fala bastante nos nossos atendimentos junto às empresas, que é justamente construir a ponte, né? Não adianta a gente tentar exportar para um país e fazer todo o esforço só da saída, né? O importador, ele também tem grande responsabilidade durante o processo todo, justamente para descobrir informações que a gente não tem acesso aqui. Não é isso? Isso mesmo. De forma geral, assim, a informação que a gente tem tido, eles são bem, como há o interesse de importar, né, da mesma forma que o importador aqui veio até nós procurar informação da certificação para o alho, da mesma forma o importador lá fora, ele vai ter esse mesmo interesse porque é uma atividade comercial rentável para ele, se não fosse, ele não iria importar, né? Então, eles têm todo o interesse, né? No momento que ele solicita, não há muita dificuldade deles conseguirem essas informações e passar para a gente. Excelente. Outras perguntas, né? Agora, um pouquinho no tocante à amostra. Questionaram se a gente precisa enviar alguma amostra para retirada do certificado, e você comentou, né, no checklist, que às vezes, a amostragem, né, entra no container, verifica, correto? Isso. A carga, o passo da parte nossa, né, a gente recebe o requerimento, no momento que a gente recebe o requerimento, já vai... Quando o exportador preenche o LPCO, o requerimento lá, vai aparecer para ele que entre em contato com o dado do Vigiagro para agendar a inspeção. Então, já dá automaticamente essa resposta. Por quê? Porque é necessário enviar isso para a gente, e aí a gente vai informar se vai ou não precisar inspecionar essa carga e coletar a amostra. No caso de haver essa necessidade, aí a gente agenda o dia e o horário para ir lá fazer essa coleta de amostra. Então, a carga fisicamente ela só pode ser enviada, assim, embarcada, no caso, se for no porto, ou
no aeroporto, após a gente confirmar se vai ou não fazer essa amostragem, se for fazer, depois de ter feito e coletado. Então, não é enviado à parte, a amostra, né? Você tem a carga completa, a gente inspeciona a carga e dela coleta uma amostra, quando houver necessidade de inspeção física. Excelente. Ainda no tocante à amostra, mas no caso para enviar a amostra em si para o país importador, né? Você até comentou sobre a quantidade, né? Se você mandar um container de maçã, se você tiver uma maçã na mochila, você tem que fazer o mesmo procedimento. E uma das perguntas que a gente teve do participante foi o seguinte: quais os procedimentos em certificado para envio de amostra? Gostaria de saber se para exportação de amostra de castanha do Brasil, castanha do Pará, descascada, é necessário certificado fitossanitário. Bem, se o certificado for necessário para a castanha, a carga, ele vai ser necessário também para a amostra. Então, isso daí, como eu disse, vocês devem ter visto, né, a notícia da primeira exportação de melão para a China, e foi uma amostra, era um palletzinho com 5 caixas, não foi uma carga de melão que foi para a China, né, foi uma amostra, mas ela precisa do mesmo certificado. E assim, no caso de castanhas, até um ponto que eu ia falar e acabei passando, porque o certificado fitossanitário ele diz respeito exclusivamente à parte fitossanitária. Só que tem outras questões que se chamam de sanitária, que aí não é questão de certificado fitossanitário. Tem 2 exemplos que eu posso citar, né? O primeiro, a questão de frutos como melão, melancia, que vai para a Europa, eles precisam estar cadastrados no sistema que chamava anteriormente SICASC. Ele faz parte de um programa que foi desenvolvido, um termo de ajustamento de conta do Brasil com a Europa, e os exportadores precisam estar cadastrados nesse sistema. A unidade técnica do Ministério faz visita nos packing house, vê os produtos que estão sendo utilizados, então tem toda uma sistemática de ter esse cadastramento, aí sim ele está apto a exportar para a Europa. Nesse caso, não precisa emitir fisicamente um certificado, né? A gente simplesmente vê lá na documentação se ele tem esse cadastramento nesse sistema, que hoje em dia é feito no sistema chamado CGC. Então, para as castanhas, amendoim, como tem algumas questões de toxinas, algumas têm alguns requisitos específicos. E a castanha do Pará, eu não sei se tem também uma questão relacionada à parte específica de meio ambiente, de áreas onde ela é produzida, por conta da questão da floresta amazônica, esse negócio todo. Então, eu não sei se tem uma necessidade também dessa parte, de algum documento dessa parte ambiental, que também isso não vai no certificado fitossanitário. A castanha em si, ela já descascada, já cortada, embalada, de forma geral, ela se enquadraria naquela categoria 2, que aí não seria, a priori, obrigatório ter um certificado fitossanitário. Nós temos um exemplo interessante, depois vai ver questão da respeito de exportação de castanha de caju. Só que era castanha de caju in natura, né? Não amêndoa, né? A castanha mesmo. E ia para a China, se eu não me engano, ou foi para o Japão. Acho que foi para a China. E tinha um certificado fitossanitário, né? Inclusive, em abril, aí teve um problema que não tinha declaração adicional. Ela era um certificado sem declaração adicional. Mas tinha muitos insetinhos que é comum acontecer, porque quando a castanha ela é separada do pedúnculo, né, do pseudofruto, fica um pouquinho daquele resíduo do fruto, que é adocicado, e gera uns insetinhos pequenininhos, parece como fossem umas mosquinhas pequenininhas. Então, foi necessário fazer um tratamento nessa carga para a gente poder autorizar a exportação e emitir o certificado. Por quê? Porque, de forma geral, não é permitido o trânsito de insetos vivos nem de solo. Então, é um dos fatores também de fazer inspeção física e verificar a carga em container, principalmente, porque se tiver com muita sujidade, né, no assoalho, eles entenderem que é terra, por exemplo, solo, eles não vão aceitar essa imposição, essa carga vai ter que voltar. E também se tiver insetos vivos. No caso do container de castanha, como não era climatizado, ele vai no container dry, né, sem controle de temperatura, então esses insetos chegariam no destino vivos, já que teria alimento e temperatura adequada. Então a gente determinou o tratamento para poder dizimar os insetos e aí sim emitir o certificado para essa exportação. Então isso no caso da castanha de caju in natura, que aí é um produto passível de ter um certificado fitossanitário. No caso da amêndoa, já não teria esse enquadramento, então não teria certificado fitossanitário para a amêndoa de caju. Já que o processo de retirada, né, é feito através de temperatura, então ela é totalmente desnaturada. Então não tem como algum inseto, alguma larva da castanha em si in natura permanecer na amêndoa após a sua retirada. Excelente.
Ainda sobre castanha de caju, inclusive a gente tem uma pergunta. A castanha de caju beneficiada já passa pelo processo de industrialização, mas tem países como China que solicitam o documento. Dessa forma, qual o melhor procedimento que o exportador deve atuar? No caso, qual documento especificamente? Certificado fitossanitário? Isso, exatamente. Mesmo para a castanha de caju já beneficiada, né, como ela é industrializada, supostamente ela não precisaria certificado sanitário, mas a China exige. Pronto, um daqueles primeiros certificados, daqueles primeiros slides que eu mostrei, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele vai aparecer para vocês. Pronto, esse artigo 5º, né, fala que não será emitido CF para produto vegetal industrializado, só que no parágrafo que ele diz, o CF poderá ser emitido para os produtos constantes no CAPT, no caso, produto industrializado, como é o caso da amêndoa, quando houver requisito fitossanitário do país importador, desde que o requisito possa ser atendido. Porque, às vezes, ele pode só exigir um certificado fitossanitário. Então, se for só um certificado fitossanitário, quer dizer que não vai ter declaração adicional. Então, basta que seja informado, né, qual o documento da China que exige isso, como comprovar essa exigência. E aí é emitido o certificado normalmente. Se for com declaração adicional, né, por isso que é necessário ter esse documento da China, e no caso, assim, o Ministério da Agricultura, para receber esse requisito, é necessário que ele seja traduzido para o português, por trator juramentado, para evitar de haver algum conflito na informação e acabar indo a cá com um certificado que não atenda ao requisito. Então, é necessário trazer esse documento da China, com essa comprovação, traduzido para o português, e aí, se for somente o requisito fitossanitário sem declaração adicional, é emitido normalmente. Se tiver algum tipo de declaração adicional relacionada à origem, relacionada a algum tratamento, aí tem que saber o que é, para daí poder ver se é possível ser cumprido. Pronto, perfeito. Mas ele é possível ser emitido, como ocorre, eu acho, se não me engano, açúcar para Colômbia. Eu acho que para Colômbia eles exigem certificado fitossanitário. E é emitido. Mas, assim, já é conhecido que os exportadores já comprovaram, né, que tem exigência e não tem nenhuma declaração adicional, é só o certificado com a declaração geral. Então, açúcar para Colômbia, por exemplo, que é um produto altamente industrializado, né, não teria nenhuma capacidade de conduzir praga, mas é uma exigência oficial, foi comprovado e os certificados são emitidos normalmente. Excelente. A gente tem 2 perguntas correlatas com esse assunto, que também a gente já falou um pouquinho, mas vamos sempre retomar para ficar bem claro, né? Como é um assunto muito novo, né, e misterioso para a maioria dos exportadores, a gente vai retomando. Então, vamos lá, 2 perguntas em uma, né? Um produto de origem vegetal, para ser exportado, precisa ter acordo entre países, devido às questões fitossanitárias. Dessa forma, eu gostaria de saber se o mapa possui alguma plataforma para que o exportador possa verificar se o Brasil está apto a exportar o produto vegetal. E a pergunta correlata é se existe diferença na elaboração de um fito quando muda o país. Por exemplo, existe um fitossanitário para o Reino Unido, um para a Rússia, sendo o mesmo produto. Pronto. Com respeito à primeira questão do acordo bilateral, né, nós temos o TREX, que tem uma compilação dessas informações, que seriam os requisitos, e outra forma seria essa consulta diretamente ao importador. Ele vai dizer lá também qual é o requisito. Outra forma pode também se consultar diretamente o Ministério da Agricultura, nos canais oficiais, que tem inclusive no site, questionando isso, porque aí essa consulta ela não vai vir para a unidade do Vigiagro aqui, porque nós não teremos essa informação. Ela iria para um órgão chamado DSV, que é a ONF, que eles chamam, né, que é esse órgão central, faz parte da estrutura do Ministério da Agricultura, mas é o órgão central com respeito à questão fitossanitária, né, então é a Divisão de Defesa Agropecuária. Então, eles podem também dar a resposta. Muitas vezes temos muitos processos em andamento, mas que não foram concluídos, então você não vai ter ainda o requisito específico. E, deixa eu ver essa parte, eu acho que seria mais isso, né, assim, a forma mais rápida de saber mesmo é entrando em contato com o país de origem, porque o importador, ele já vai ter importado outra vez aquele produto, seja do Brasil, seja de um país da América do Sul, então ele já vai saber se é um produto que o país permite ser importado, e se permite, qual é o requisito. Se ele for no Ministério da Agricultura, eu quero importar do Brasil, eles vão dar a resposta exata do que é que o exportador precisa fazer para cumprir o requisito e poder exportar. Caso não esteja tão claro assim qual é a declaração, então você estando com essa informação e vindo no Ministério, aí a gente consegue dizer como é que você consegue cumprir aquele requisito. Se é fazendo um tratamento, se é produzindo uma área específica, se é fazendo um procedimento de
de embalagem específica, então a gente consegue dar esse esclarecimento. Com respeito ao modelo, o modelo ele é aquele que está na IN 71, o modelo é único. Mas o que muda é o preenchimento dos campos. Um campo principal, em que vai sempre ocorrer mudanças, de acordo com o produto e o destino, é a declaração adicional. Um exemplo disso é o melão, né, e tem até casos em que o produto ele vai ser exportado, digamos, para Holanda e de lá vai para a Rússia, por exemplo. Então, nesse caso, o nosso certificado ele vai sair, como a Holanda não existe declaração adicional, ele vai sair com a declaração adicional da Rússia, que é uma específica, e aí, essa declaração da Rússia é quem vai no certificado nosso, quando chegar na Holanda, o fiscal de lá vai emitir um certificado de reexportação desse produto para poder mandar para a Rússia. Então, para isso, ele precisa que no certificado nosso já conste essa declaração. Mas o modelo em si, de forma global, os campos de forma geral são os mesmos. Outra questão é que a Rússia, de forma geral, solicita que o certificado vá em inglês. Então, também, quando o destino mesmo é a Rússia, ou muitas vezes quando vai ser reexportado para a Rússia, os exportadores solicitam no sistema que seja traduzido para o inglês. Antes era necessário inserir uma carta, uma tradução juramentada para poder fazer isso. Mas, atualmente, os campos gerais de certificados já fazem isso automaticamente no sistema. Então, o nome do país, a data no formato inglês, e alguns campos, né, o modal de transporte, vários itens já vão. A descrição do produto e dos volumes é que o próprio exportador, quando for preencher, já coloca, manga, aí mangoes, caixas de papelão, cartoons. Aí, como são termos conhecidos, não necessita de colocar a tradução juramentada. Então, e aí, nome botânico, quantidade, tudo isso é número, não tem, essa parte não tem mudança, o nome botânico é em latim, também não tem alteração. Mas os campos gerais que são selecionados, o próprio sistema já traduz para o inglês, quando é clicado lá na opção de solicitar a tradução para o inglês, a data também, e os campos do produto, o próprio exportador já preenche com essas informações, com o nome também em português e inglês. Excelente, perfeito. Outra pergunta, quando é necessário retirar o certificado, sempre a emissão vai ser antes do embarque da carga? E o que acontece se eu enviar o produto sem o certificado? O que ocorre? A solicitação e o trâmite do processo tem que ser anterior ao embarque, até porque pode haver a necessidade da exigência da inspeção física, e um dos motivos de indeferimento de um requerimento é se a carga já embarcou. Então, se você chegar lá no e-mail de um determinado produto, eu digo, pronto, vamos realizar a inspeção física hoje pela manhã. Aí, não, o produto já embarcou. Então, infelizmente, eu vou indeferir esse processo, não tem como certificar. Então, é impossível certificar um processo que a carga já embarcou. Inclusive, pode acontecer situações de a carga, o contêiner está em cima do navio e tem que descer o contêiner para poder ser certificado, senão não era certificado. Aconteceu um caso também de uma pessoa que foi lá na nossa unidade, que ele tinha mandado, acho que foi pitaia. Tinha mandado pitaia para Itália, se não me engano, ou França. 3.000 quilos de pitaia. Infelizmente, nem nada que a gente possa fazer, porque não tem como fazer uma certificação extemporânea. Se o produto já foi embarcado, ele não está passível mais de ser certificado. Agora, a entrega em si do certificado, ela pode ser posterior ao embarque. De que forma? Como no nosso caso, nós chegamos a embarcar 500 contêineres de fruta no final de semana. Então, nós temos 2 fiscais agrônomos na unidade que atendem o Porto de Natal, Porto e Aeroporto. Não há como a gente emitir 450, 500, 550 certificados em um único dia. Sendo que a gente tem que ainda ver os contêineres, tem que ver os processos, ver os documentos. Então, geralmente, a gente termina de emitir certificados terça, quarta-feira. O navio ainda está carregando, de forma geral, na terça-feira, à tarde, ele tem ido embora. Então, o navio já está no mar. Mas aí a gente faz a entrega na quarta-feira. Até porque a entrega só pode ser feita também depois que se tem o conhecimento de embarque, que chama BL. Esse conhecimento de embarque, geralmente, o próprio armador também só entrega em torno de 24 a 48 horas após o encerramento do embarque no navio. Então, muitas vezes, na quinta-feira, né, o navio foi embora na terça-feira de tarde, e na quinta-feira é que eles vão ter esses BLs para daí poder retirar o filtro, mesmo que já esteja emitido. Então, esse recebimento é posterior. No caso de embarque aéreo, como a AWB já é emitida no momento, é como se fosse uma passagem aérea, então o certificado tem que ser emitido antes do embarque.
por conta de que o nada vai ser mais rápido que o avião, né? Então, quando a carga chegar lá, o FIT tem que ir junto, não tem como emitir depois. Então, quando nós temos embarque no aeroporto de Natal aqui, de São Gonçalo do Amarante, de Mamão principalmente, os certificados eram emitidos no próprio dia e o cliente já levava para poder já enviar no próprio avião junto, já com a carga. No caso do navio, devido à grande quantidade, e como esse navio demora um certo tempo para chegar lá, o certificado não é emitido, não é enviado junto com o navio. Então, esse envio vai ser feito posterior, né, de forma que chegue lá igual com os produtos. Mas sempre isso, o requerimento e a carga tem que estar disponível para inspeção quando é solicitado o certificado. Após ser liberado e deferido, mesmo que não tenha recebido ainda o certificado em si, mas aí a carga sim está apta para embarcar. Aí você pode embarcar e 1 ou 2 dias depois receber o certificado quando comprovar que houve o embarque. Perfeito, excelente, super claro. Muito obrigada. Mais uma pergunta aqui, a gente já está se encaminhando para a metade final das questões. Duas perguntas bem técnicas, né? A primeira, por qual motivo o embarque de melão, quando sai de Natal, não precisa de PTV, né? Permissão de trânsito de vegetais, e quando sai para Pecém, para o mesmo destino final, é necessário? PTV, bem, a questão da PTV tem 2 aspectos, né? Primeiro é o seguinte, a PTV ela só é emitida para outros estados. Dentro do próprio estado, de forma geral, ela é exigido apenas o CFO. Porque o que acontece, né? Tem até o normativo até passar, mas como é uma coisa bem específica, eu acabei nem incluindo. A fazenda tem um responsável técnico e ele emite um CFO. O CFO ele pode ser exigido para comprovar características do envio que sejam requisito do país importador. Então, e também assim, depende da situação, alguma unidade, conforme consta também no próprio manual do Vigiagro, depende do histórico da própria unidade, do exportador, a unidade pode solicitar documentos adicionais, tanto no cadastramento, como nessa parte de emissão de certificados. Então, pode ocorrer esse tipo de situação. Mas no caso, por exemplo, aqui muitos botam o CFO para melão. Acaba sendo mais obrigatório quando vai para a Rússia, quando é reexportado para a Rússia. Geralmente a gente solicita que coloque o CFO. Porque como tem uma questão de origem, então a gente gosta de colocar baseado no CFO, já que muitas vezes a nota fiscal ela pode ser emitida de acordo com a sede da empresa, não de acordo com onde o produto é efetivamente produzido. Né? Então, aí quando tem a chance de ser reexportado para a Rússia, geralmente eles informam para a gente e anexam o CFO, para comprovar a origem, para botar lá a origem correta no certificado fitossanitário, ou para comprovar a origem no certificado fitossanitário. Se emite o CFO, indo por outro estado, obrigatoriamente vai ter que ir com a PTV. Então, sempre vai haver essa transformação do CFO numa PTV se o embarque for ser feito fora do estado. Então, a manga, por exemplo, a gente recebe manga aqui de uma empresa chamada Finobrasa. Ela tem fazenda aqui no estado e tem fazenda fora do estado. Petrolina, Juazeiro. Então, quando vem das fazendas daqui, nós recebemos CFO. É o documento que o próprio responsável técnico da fazenda emite. Quando vem da mesma empresa, mas vem de Petrolina, é obrigatório que ela venha com a PTV, ou seja, o responsável técnico emite uma CFO, esse CFO passa pela agência estadual, é transformado numa PTV, para daí sim poder ser apresentado aqui para a nossa unidade. Entendi, perfeito. Para o despachante realizar a DUI e o LPCO para o certificado fitossanitário, é necessário que o exportador se cadastre previamente no mapa CGC? Depende do produto. No caso de melão, melancia, é necessário esse cadastro prévio, uva também. Então, esses produtos eles têm esse cadastro prévio no CGC, que é necessário ser feito de forma prévia. Alguns têm um cadastro antigo no CICASC, que era o nome do sistema, que foi migrado para o CGC para ser um sistema único. Esse CGC ele já era utilizado anteriormente como para a parte de classificação de sementes e outros produtos. Então, como era um sistema bem robusto, eles incorporaram que era esse CICASC, né, que era esse programa de controle de resíduos, integraram ao CGC. Então, atualmente, o cadastro sendo feito no CGC. Quem tinha CICASC está atualizando para o CGC, e quem não tem vai começar a exportar agora, é necessário fazer esse cadastramento. Tem um passo a passo bem claro, assim, a documentação necessária, tudo direitinho no próprio portal do Ministério da Agricultura, e, no caso, a comunicação é com a superintendência do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Norte, o setor técnico, né, chama o CIFISV. Então, no caso de alguma dúvida, pode entrar em contato com a própria superintendência.
Depois eu posso responder o número do Ministério da Agricultura aqui, é 4006-9696. Então, também consultando rapidamente no Google, aparece lá na Ribeira, né? Então, pode entrar em contato com o Ministério para se informar um pouco mais sobre esse cadastramento. Mas no próprio site está bem claro lá o passo a passo, os documentos, o formulário, é tudo preenchido online. Não há necessidade de comparecer ao Ministério para fazer isso, não. Faz no próprio sistema, o responsável técnico aqui, o auditor fiscal, vai analisar a documentação e agendar uma visita técnica para poder confirmar o cadastro. Perfeito, excelente. A gente tem as 4 últimas perguntas aqui. Alguns empresários queriam saber um pouquinho mais sobre os produtos que eles trabalham, né? Então, por exemplo, a gente gostaria de saber sobre certificação para temperos, ervas, barras de cereais e frutas desidratadas e também bebidas à base de fruta, como cajuína, e também para doces de fruta. No caso de doces, cajuína, esse tipo de produtos não teria certificado fitossanitário, né? Seria a regra geral. Barra de cereal também não teria, qual foi você falou? No caso de frutas secas, vai depender provavelmente do processo, como eu falei, a situação da uva passa, né? Se a fruta é seca naturalmente, ela pode ser que o país exija um certificado fitossanitário. Se ela é seca através de estufas, né? Então, um processo térmico, provavelmente não será necessário. Entretanto, pode haver a exigência de algum certificado sanitário, com respeito à questão de toxinas, né? Por exemplo, a uva passa de algumas origens para o Brasil, é necessário vir com um certificado de análise para alguns tipos de toxina que pode estar presente. Então, essa informação mais específica. Temperos, de forma geral, também não tem, mesmo na importação, não tem anuência do Ministério da Agricultura. Se for ter algum tipo de certificação, seria da Anvisa, provavelmente. Mas também acho que não tem. Né? Assim, acho que não vai ter nenhum requisito específico para tempero. Ervas desidratadas também vai depender do processo de secagem e do requisito do país de destino. Poderá, no caso da erva desidratada, pode ocorrer de ser solicitado algum tipo de certificado fitossanitário. Excelente. Eu acho que eu falei todos, né? Não esqueci nenhum produto. Falou todos. Também questionaram sobre o processo de certificação para cachaça. Pronto. Bebida, de forma geral, é o mesmo procedimento, assim, não há certificado fitossanitário. E se for o caso de haver algum tipo de declaração específica, essa pode ser obtida junto ao setor técnico da superintendência, de origem do produto, né? Porque, às vezes, pode ter algum certificado de tipicidade, por exemplo. Acontece, assim, a gente não tem muito histórico aqui de exportação desses produtos, que eu sei. No caso da importação, por exemplo, de vinhos, você pode ter um determinado tipo de vinho que ele precisaria ter 12% de alcoólico máximo, mas ele tem 13%, então, teoricamente, eu não poderia aceitar a importação desse vinho. Mas aí vem um certificado de origem dizendo que esse produto é típico da região Douro, lá de Portugal. Então, isso faz com que esse produto possa ser recebido com esse teor alcoólico um pouco acima, porque é um produto típico de lá, é comercializado normalmente lá. É como acontece com a cachaça nossa aqui. É um produto típico nosso. É um produto chamado cachaça, só o Brasil que produz. Pode ter outro não pode usar esse nome cachaça, né? Então, nesse caso, aí se houver necessidade, né, você pode obter algum tipo de certificado nesse sentido, né, descrevendo essas características desse produto e a nomenclatura, dizendo que é normalmente comercializado aqui no país e que atende ao padrão de identidade de qualidade do próprio país. Então, né, se for, digamos que vai mandar, sei lá, para a Itália, lá não aceita uma bebida que tenha mais de 10% de álcool, por exemplo, né, é o caso. Aí, se fosse isso, você pode dizer que a cachaça ela é normalmente comercializada aqui, normalmente ela tem um teor alcoólico bem acima disso. Então, isso pode permitir que lá eles aceitem importar esse produto. Entendi. Com relação ao último produto que a gente vai trazer, precisa de monitoramento de mosca das frutas, maracujá e tubérculos, inhame e cará, que não possuem doenças quaternárias, necessitam de certificação fitossanitária para exportação? Bom, inhame, cará, mais o quê? Maracujá. Frutas, maracujá e tubérculos do inhame.
No caso do inhame, ele não tem, só tem uma declaração, e assim, essa é atestada por nós mesmos, que é a questão de não ir com terra, né? Como eu estou falando, assim, o solo ele não é passível de exportação, então ele não pode ir nem junto, ele não pode nem junto das raízes, que não é aceito. Então, tem uma declaração específica só que diz isso, que não vai com, aliás, que vai com menos de 1% de resíduo de solo, de substrato no tubérculo. Geralmente, o inhame que sai daqui para a Europa, né, se o destino for Europa, ele sai, geralmente eu acredito que ele seja lavado, porque quando a gente vê as caixas estão totalmente limpas. Então, eu acredito que eles fazem uma lavagem desse produto para garantir que não tem esse problema de quando chegar lá, eles detectarem solo, algum tipo de ovinho, algum inseto, coisa e tal, e acabar rechaçando. Então, o inhame sai daqui, ele sai bem limpo, e a declaração nacional é somente essa, informando que não tem, que tem menos de 1% do peso em resíduo, solo ou algo do tipo. E no caso do maracujá, eu não conheço a história de exportação do maracujá, tem que confirmar o destino, para saber se tem algum tipo de declaração específica ou se só existe certificado fitossanitário. Se for para a Europa, com certeza vai necessitar de certificado, porque para lá, somente, como eu falei antes, né, o abacaxi, o coco e a banana que não precisa. Os outros é durião e tâmara, né? São 5 produtos que para a Europa não precisam de certificado. No caso do maracujá não está entre elas, então seria obrigatório ter um certificado se for para a Europa. Agora, não sei se necessitaria ou não de uma declaração adicional. Excelente. E a última pergunta para fechar, que você também já respondeu, né, durante a sua apresentação, é para a questão de produtos de origem animal, não vegetal, né? Como, por exemplo, o camarão, se ele precisa também da anuência do mapa, e isso é com o auditor fiscal de outra formação, correto? Exato. No caso de produtos de origem animal, todos eles, de forma geral, o produto de origem animal ele ainda tem mais controle do que mesmo o produto de origem vegetal. Então, de forma geral, é uma certificação bem mais, ainda mais criteriosa, né? E muitos precisam ter um acompanhamento na própria fazenda, né? Tem um processo um pouquinho, às vezes, né, um pouquinho mais complexo. Mas segue um pouco esse histórico, né? Necessário saber o requisito do país, e a emissão é feita por um autor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. No caso, nós aqui no estado, na nossa unidade, nós temos 2 autores fiscais médico veterinário. E há um tempo atrás havia, né, a certificação, havia a exportação de camarão, houve uma suspensão. Atualmente está tendo de pescados, né? Essa exportação de pescados é bem frequente e acontecia principalmente da parte de peixes frescos pelo aeroporto, que atualmente está suspenso devido de não estar havendo voos, e pelo porto também havia, principalmente do atum congelado. Então, essa certificação ela é feita, ela precisa ter cadastros prévios, tem um agente de inspeção do Ministério que acompanha a planta industrial, então tem todo um procedimento que precisa ser seguido, tem algum controle, eu acho assim, mesmo no camarão, de alguns produtos que podem ou não ser utilizados. Quando se faz a despesca, né? Então tem alguns produtos utilizados que deixam resíduos que a Europa não aceita. Então é bom estar bem esclarecido, bem informado, para evitar de haver prejuízo no sentido de você enviar a carga e acabar tendo um rechaço. Então, na parte animal, assim, geralmente tem, na parte de peixes mesmo, mel, ovos, e mesmo produtos carnes de forma geral, você vai ter ou um autor fiscal ou um agente de inspeção do Ministério atuando na planta industrial para poder dar esse aval para a planta em si, né, para o processamento em si, e aí o que vai gerar um número chamado CIF, e daí você vai poder emitir esse certificado de inspeção, baseado nele é emitido o certificado sanitário. Entendi. Perfeito. Muito obrigada, Erivan, pela sua participação. Eu creio que foi extremamente rica para todos nós, né? Agradecer muito você ter aceito o convite do PXRN de estar presente com a gente hoje. Acho que os empresários estão muito contentes com toda a informação que a gente recebeu hoje. Acho que a gente vai poder disponibilizar, não é, o material para eles, correto? Sim, pode disponibilizar. Toda a matéria foi enviada, inclusive a apresentação pode ser distribuída amplamente. Excelente, agradeço mais uma vez a sua participação, obrigada a todos que vieram também, espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas aí, né, para o pessoal, e também a gente vai ficar com os seus contatos, para caso algum empresário tenha outras dúvidas também, entrar em contato com o MAP. Então, nosso muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar, e assim, essa é uma das funções nossas, né, como
um órgão que está envolvido, né, de forma bem integrada com essa parte de exportação e também de importação, prestar esse tipo de informação, né? Então, a gente sempre está disponível, esses contatos também, sempre que for mandado, às vezes, devido à demanda de serviço, ele não consegue atender tão rapidamente, mas qualquer dúvida, qualquer informação, está no nosso alcance. Se for alguma informação que a gente não tem, a gente encaminha para os setores responsáveis em Brasília, aguarda uma resposta. Então, do que tiver no nosso alcance, a gente está à disposição para responder mais questionamentos. E eu gostaria até de solicitar, se for possível, você enviar para mim essas perguntas para que eu possa fazer também um registro dessas informações. Envio, não tem problema, você pode deixar, manda tudo por e-mail. Agradeço mais uma vez a pessoa que participou. A gente vai enviar todo o material por e-mail, eles já nos disponibilizou, e também a gente vai enviar o nosso questionário de avaliação, para que a gente saiba como a gente pode melhorar os nossos eventos, né? Muito obrigada mais uma vez, Erivan, e muito boa noite. Boa noite a todos. Obrigado também, boa noite.